E aí, galerinha? Estamos aqui para corrigir mais uma prova paulista, novamente, 2024. Esse é o seguinte, professor Jair, professor de Química, canal Praxis Química, e nós vamos começar, meus queridinhos, agora com a prova do terceiro ano. Como eu falei para vocês, o terceiro ano ele tem um porém. Não tem a disciplina de Química. Em 2024, eles retiraram Química do currículo, colocaram como itinerário essa disciplina de Química Aplicada. É uma Química de uma outra forma, né? Mas não tem problema, a gente vamos corrigir a prova aqui do terceiro ano de Química Aplicada. E como eu falei, em 2025 eles voltaram com a disciplina de Química, mas também mantiveram a Química Aplicada, mas só que não em todas as escolas, tá? Então tem gente que vai ter essa disciplina, tem gente que não vai ter. Mas vamos começar a nossa correção então, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu aumentar a tela aqui. E essa primeira prova, a parte de Química, ela começa pela questão de número 40. E ela não tem somente um item correto lá. Atenção, este item apresenta mais de uma resposta correta. Então nós vamos ter que analisar todas aí para ver qual delas estão corretas, mais de uma no caso. Então a primeira é o seguinte: as indústrias químicas desempenham um papel crucial na economia global, sendo responsáveis pela produção de uma gama de produtos químicos utilizados em diversas aplicações, assim como na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e tecnologias que impulsionam o progresso científico e tecnológico em todo o mundo. Essas indústrias fazem o uso de processos químicos industriais que são fundamentais para a produção de itens que integram-se ao nosso cotidiano, desde alimentos e medicamentos até materiais de construção civil e produtos eletrônicos. Certo. Aí ele fala o seguinte: considerando as indústrias químicas e seus processos químicos industriais, assinale as 3 alternativas corretas. Como eu falei, não é na forma curricular, é na forma da química aplicada ao cotidiano e à sociedade e às tecnologias, não é isso? Então vamos ver aqui, se é mais de uma, vamos analisar uma por uma. A indústria química transforma substâncias que existem na natureza em produtos úteis para a vida que levamos ao mundo moderno. Correto. Então, a primeira está correta. B. Neutralização, combustão, hidratação, eletrólise, esterificação e polimerização são exemplos de operações unitárias. Não, senhor. Isso aqui está errada. Operação unitária não está relacionada a todos esses processos aqui de reações químicas, tá? Alternativa C. Um exemplo industrial é um conjunto de operações químicas, físicas e bioquímicas para transformar matéria-prima no produto desejado, de forma econômica e em grande escala. Correto. O processo industrial é um conjunto de operações para transformar a matéria-prima no produto desejado. Correto. Então, letra horrorosa, olha.
Isso, alternativa C está correta. D. O etanol é produzido por uma sequência de processos, dentre eles alguns químicos, como a fermentação. Correto. Correto também. Não só processos químicos, processos físicos também, né? Como a destilação, né? Destilação, processo de separação, onde se evapora substâncias em cada temperatura, uma substância vai evaporar, não é isso? E condensação, ebulição, evaporação, destilação, extração e absorção são exemplos de processos unitários. Isso aqui está errada. Então, é a alternativa A, C e D. A questão aí de número 40, tá? Vamos para a próxima. Certo. Envolve os cálculozinhos, né? Mas vamos entender a questão primeiro, ó. Além de ser uma fonte de energia renovável, o etanol é considerado um combustível limpo, pois sua queima emite menos gases de efeito estufa em comparação aos combustíveis fósseis. Sabendo que 138 gramas de etanol foi queimado juntamente com 320 gramas de oxigênio, nas condições normais de temperatura e pressão. Qual a massa de gás carbônico produzida e qual é o reagente em excesso? Então, primeiro, o que ele me dá aqui? Ele me dá a equação balanceada. Ele me dá as massas molares aqui. Então, me dá a massa molar. Vou aumentar aqui. Ele me dá a massa molar aqui do álcool, do etanol. Ele me dá a massa molar da molécula de oxigênio. Só que eu tenho 3 mols. Isso aqui é para 1 mol, tá vendo? 32 gramas por mol. Como eu tenho 3 mol, multiplico por 3, não é isso? E a massa molar do CO2. Por d'água aqui não precisa para fazer os cálculos, mas tudo bem. Então a gente vai ter que achar as massas molares e depois fazer as regrinhas de 3 aqui para achar referente aos 138 gramas de etanol e 320 de oxigênio. A gente vai ver qual que está em excesso e qual que não está em excesso. Tá? E achar também a quantidade de CO2, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, se 1 mol é 32 gramas, 3 mol é 3 vezes mais. Então, 3 vezes 32 dá 96, não é isso? 32 vezes 3, 96. Então, vamos colocar aqui. Vou ativar aqui a canetinha. Então, eu tenho 96 gramas. Está muito grande. Isso. Vou colocar aqui 96 gramas por mol. Aqui é 46 de etanol gramas por mol. E o CO2, como aqui tem 2 mols, 44 vezes 2 dá 88. Então aqui dá 88. Isso aqui tá horrível. De novo. 88 gramas por mol. Beleza, aqui eu já tenho as quantidades aqui da equação balanceada. Mas eu não tenho essas quantidades. Qual que eu tenho aqui? Tenho 138 gramas de etanol. Vamos ver quanto que a gente precisa de oxigênio. 138. Então,
Vamos lá. Canetinha. Quarenta e seis. Eu tenho 96 gramas de oxigênio. Para 132 gramas, 132, 138, 138, eu tenho X gramas de oxigênio. Vamos ver. Se der mais de 320, quem vai estar em excesso é o etanol com 138 gramas. Agora, se der menos que 320, aí quem vai estar em excesso é o oxigênio. Então, vamos achar aqui. A gente vai fazer essa regrinha de 3. Vai fazer o 138 vezes 96. Dá 13.248 dividido por 46. Dá 288. Então, olha só. Eu tenho isso igual 288 gramas necessárias de O2. Aí, eu já tenho aqui as alternativas, olha só. Ele pergunta... Qual era a pergunta? A pergunta era o seguinte. Qual a massa de gás carbônico de CO2 produzida e qual é o reagente em excesso? A massa de gás carbônico produzida é 288 gramas, com 138 gramas de etanol. E quem está em excesso é o oxigênio. Por quê? Porque eu tenho 320 gramas de oxigênio e eu preciso só de 288. Ah, perdão, fiz errado aqui. Olha só. Fiz errado, mas o raciocínio está correto, olha. O raciocínio está correto. Eu achei que eu preciso de 288 gramas de oxigênio. Eu tenho 320. Mas o que ele pede aqui é qual é a massa de gás carbônico. Eu tenho que já usar esse valorzinho aqui. Qual é a massa de gás carbônico? Olha só. CO2 e não de O2. Tudo bem? Então não é o 288. Tá vendo as pegadinhas aí? Não lê a pergunta direito, aí faz errado, né? Então vamos fazer os cálculos direito aqui novamente. Nós vamos permanecer com esse aqui, tá? Esse aqui também a gente teria que fazer para achar quem está em excesso. A gente já achou, que é o oxigênio. Certo? Olha que linha bonita. Vamos fazer aqui agora um caneta azul. A gente vai fazer assim, ó. 46. Ixi, que coisa horrível. Ó, 46 gramas produz 88 gramas de CO2. Mas eu tenho 138 gramas. Vai produzir quantos gramas de CO2? Aí nós vamos fazer os cálculozinhos. Essa regrinha de 3. 138 vezes 88 dá 12.144 dividido por 46. Que dá 264. Então, nós temos o valor aí de 264 gramas de CO2 produzidos. Então, vamos ver qual é a alternativa.
Ó, 264 gramas de CO2 e o oxigênio que vai estar em excesso. Então aí eu tenho a alternativa E. Alternativa E. Pronto, olha que maravilha. Agora nós vamos para a questão 42. Então essa última questão teve aí reagente em excesso e reagente limitante e quantidade, cálculo de quantidade de reagente. Mas agora vamos ver o seguinte. Uma amostra, questão de número 42, né? Uma amostra de 3,5 gramas de ferro com uma pureza de 80% é submetida a uma reação de oxidação completa, produzindo óxido de ferro 3 como único produto. Reação química 4 de ferro mais 3 de O2, produzindo 2 mols de trióxido de ferro 2, ou ferro 3, óxido de ferro 3, não é isso? Massas molares. Ele dá a massa molar do ferro, 56 gramas por mol, do O2, 32 gramas por mol, e a massa molar do óxido de ferro 3, que é 160 gramas por mol. E ele pergunta o seguinte: a quantidade de óxido de ferro 3 produzida levando em consideração a porcentagem de impureza na amostra de ferro será de... Aí. Calma. Aí a gente tem que tirar aqui, ó, o 3,5 gramas. A gente tem que multiplicar por 0,8. Aí tirar aqui os 20%, né? Porque é só 80% puro. Então a gente vai fazer 3,5 vezes 0,8. Dá 2,8. Né? Então vamos fazer aqui, olha só. 3,5 vezes 0,8 é igual a 2,8 gramas de ferro. Certo, aí agora a gente vai fazer o seguinte. A quantidade de massa de óxido de ferro produzida. Eu tenho aqui 4 mols de ferro, a gente pega essa equação completa aqui. Vamos colocar a equação aqui completa. Só. Então eu tenho 4 mols de ferro, então vai ser 4 vezes... Vou colocar em maior aqui que fica melhor. Isso. 4 vezes 56 mais 3, e aqui os 3 mol, ó, 3 vezes 32. Isso aqui vai me produzir uma massa molar aqui do óxido de ferro 3 de 2 mols, ó, 2 vezes 160. 2 vezes 160. Então já vamos colocar os resultados aqui, ó. 2 vezes 160, 320. Vou colocar aqui, ó, 320. Aqui 3 vezes 32, 96. E aqui 4 vezes 56. 4 vezes 56 dá 224. 224.
Beleza, aqui eu tenho as massas molares aqui, a equação balanceada. Mas eu não vou ter 224 gramas, eu tenho 2,8 gramas de ferro, tirando as impurezas já. Vamos colocar aqui, ó, 2,8 gramas. E eu quero saber qual é a massa de óxido de ferro produzido. Então eu quero saber qual é isso daqui produzido. Então eu vou fazer 224 vezes x e 2,8 vezes 320. Então fazendo isso aqui vai dar o seguinte: 2,8 vezes 320 dá 896 dividido por 224 e dá x igual a 4. Vamos computador. Vamos computadorzinho. X igual a 4 gramas de Fe2O3 produzidos, de óxido de ferro 3. Vamos ver qual é a alternativa. 4 gramas. Então aqui é a alternativa D da questão 42. Vamos marcar aqui, ó, alternativa D. Beleza, vamos para a próxima. Questão de número 43. Enem 2016 essa prova aqui, tá? Vamos lá para a questão de número 43. A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo e o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação do solo de biomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas. A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir aí tem aqui a alternativa: utilização de agrotóxicos, atividade biológica do solo, necessidade do uso de fertilizantes, decomposição da matéria orgânica e capacidade de armazenamento de água no solo. Agora, o que seria a utilização dessas leguminosas? É o seguinte, já viram falar em rodízio de cultura? Rodízio de cultura, meus queridos, é quando você tem uma plantação de determinada espécie. Por exemplo, eu tenho uma plantação de milho, aí ele vai exigir os nutrientes do solo ali. Aí eu vou ter que adubar aquele solo para colocar uma nova cultura ali, porque senão vai ter uma deficiência em nutrientes. Aí o que eles fazem? Eles colocam uma outra espécie que vai repor esses nutrientes sem necessidade de tanta adubação. E que tipo de espécie poderia ser? Por exemplo, batata, né? E tem certas leguminosas que têm raízes, tem ali bactérias que vão repor, por exemplo, os nutrientes como nitrogênio no solo, na forma de nitrato, né? Então, esse rodízio de cultura é para não exaurir os nutrientes do solo, tá? Então, o que ele visa? Você utilizar menos fertilizante. Então, você está economizando fertilizante e você está exigindo menos do solo fazendo esse rodízio de cultura, tá? Então, a utilização de leguminosas, que tem essas raízes, que tem esses micro-organismos que vão repor essa parte desses nutrientes, tem a ver com a necessidade do uso de fertilizantes, né? É isso que eles visam reduzir. Então aqui é a alternativa C.
Vamos para a próxima questão. Questão de número 44, meus queridinhos. Questão de número 44. Houve um aprimoramento no desenvolvimento da produção industrial de enxofre e ácido sulfúrico em relação à concentração e ao rendimento desses produtos. Esse avanço foi motivado pela grande parte por demandas específicas, como a necessidade de maior concentração de enxofre para a produção de tintas orgânicas sintéticas. No entanto, é importante notar que, na prática, as reações químicas podem nos resultar na produção total esperada de produtos, mesmo quando os reagentes são utilizados em quantidades estequiométricas. Diversos fatores podem influenciar essa eficiência. Aí o que ele pergunta é o seguinte: segue a reação química na produção do ácido sulfúrico. Computador colaborar. Vamos, querido. Isso. Eu tenho aqui a reação. A reação química está aqui, ó. Eu tenho SO2 mais meio mol de O2 mais água, transformando em 1 mol de H2SO4, de ácido sulfúrico. Hipoteticamente, na produção seria possível obter 10 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4. Considerando que a taxa de conversão de eficiência é de 60% dessa produção. O valor real produzido será de... Bom, aqui é bem fácil, né? É o seguinte, ele deu todo esse rodeio aqui, todo esse enunciado, e só esse pequeno parágrafo aqui que está me dizendo, né? Até a equação química também não me fornece o que ele quer. Então é o seguinte, se eu tenho 10 gramas sendo produzidas aí, considerando que a taxa de conversão de eficiência é de 60%. Essa produção, o valor real produzido será de... Então, 60% de 10 gramas, quanto é que é, meus queridos? 60% de 10 gramas é 6 gramas, né? Não precisa nem fazer cálculo. Precisa fazer cálculo para isso? Então, aqui é a alternativa D. Tem algumas questões. Eu vou ter que ativar a caneta aqui. Isso. Alternativa D. Isso. Tem questões, meus queridos, que por raciocínio lógico a gente consegue resolver. A gente que se mata aqui inventando cálculo, aquela coisa toda, não tem necessidade disso, tá? Primeira coisa, em química, muitos exercícios a gente resolve por regra de 3, tá? Regra de 3 para os químicos é fundamental, mas proporção, né? Mas até, tem vezes que é até mais fácil que isso. Interpretação de texto. O problema às vezes não está nem na matemática, está no português. Questão de número 45. O ácido sulfúrico tem diversas aplicações, estando presente na indústria têxtil, metalurgia, borracha, baterias, açúcar, galvanoplastia, refino de petróleo e afins. Uma das principais aplicações desse ácido é na produção de fertilizantes fosfatados. Fertilizantes fosfatados, que são substâncias ou misturas que, aplicada ao solo, a água ou as plantas, fornecem nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável das plantas. Vamos, computador. Tempo. Isso. Considerando que as rochas fosfáticas são matéria-prima na produção de fertilizantes, é correto afirmar que o elemento comumente encontrado nesse tipo de fertilizante é, olha o nome, ó, rochas fosfáticas.
rochas fosfáticas. Então, se as rochas são fosfáticas, qual é o elemento químico? É o ferro? Não. É o fósforo? Lógico que é o fósforo, né, gente? Oxigênio? Não. Bário? Não. Lítio? Não. É o fósforo. Aqui, alternativa B. E pelo próprio nome ele já dá pistas disso, né? Rochas ferráticas, rochas baráticas, rochas litiáticas. Não, rochas fosfáticas. Então, o elemento químico é o fosfato, o fósforo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, não temos. Essa é a última. A questão de número 45 é a última dessa série aí. Então, meus queridinhos, terminamos aqui mais uma correção da prova paulista. Essa daqui foi bem tranquila, né? Tirando os cálculos, meu problema com os cálculos ali é a habilidade de fazer os cálculos na mesa digital aqui. Quando eu pegar essa habilidade, tiver uma letra bonitinha, decente, computador que responda rapidamente, olha que maravilha, a gente vai fazer isso tranquilamente. Por enquanto a gente vai passando esses perrengues, mas isso acontece. Mas tirando isso, meus queridinhos, dá um like aí, por favor, se vocês puderem, beleza? E até a próxima correção. Então, tchau, tchau.